todo mundo, boa tarde, bom dia para quem está vendo depois. Mais um Prosa de Terapeuta, agora nessa nova versão aqui no Instagram e depois a gente leva para o YouTube. Muito bem, vamos aqui, enquanto o Instagram chama todo mundo, vamos chamar a Mara para participar. Vamos ver a Mara no Prosa de Terapeuta, Crenças Limitantes. Oi, boa noite. Boa noite. Muito bem, vamos para mais um Prosa de Terapeuta, Crenças Limitantes. Quem estiver entrando, quem quiser fazer pergunta, é só mandar aí no chat e estamos por aqui. Realmente, hoje em dia, muito frio, mas não nos impediu de falar das nossas crenças, né, Marta? Não vamos deixar que a crença de, hoje está muito frio, não vamos deixar que ela nos abale. Isso mesmo, isso mesmo. E... Para quem está entrando e não me conhece, meu nome é Marta Cunha, sou terapeuta holística, trabalho com um método acolhimento. Dentro deste método, eu trabalho com diversas ferramentas, como Aura Master, radiestesia radiônica, reiki, rito, aroma, enfim, várias ferramentas que ajudam a equilibrar e a melhorar o seu estado geral, melhorar seus relacionamentos, sua prosperidade, seus bloqueios. Quem quiser saber mais, me procura, me manda uma mensagem. Se quiser saber sobre crenças limitantes, quiser saber sobre sabotadores e outras coisas, é só mandar uma mensagem pra gente. E aí? Olá, e eu, para quem não me conhece... Uma observação. Entrou agora, ele deve ter estado, só dar uma passadinha. O André é um menino que é incrível. Eu não sei bem o que ele está fazendo agora, mas ele, se alguém precisar dessas coisas de escrita diferente, de rua, de não sei o quê, é um menino super criativo, que tem 2 filhos lindos, muitas saudades e muito carinho por ele. Pode procurar pelo André. Muito obrigada, André, por você ter dado uma passadinha por aqui. Que legal, obrigada, André. Para quem não me conhece, meu nome é Mara, eu trabalho com terapia holísticas também, né? Trabalho, né? Tenho vários métodos, né? Que eu trabalho, né? Várias ferramentas. E a gente está com a Marta já há algum tempo, acho que já faz um ano que a gente está fazendo essa prosa de terapia. Nós fazíamos no YouTube, daí agora essa vez a gente resolveu fazer no Instagram para poder trazer mais pessoas, né? Porque às vezes lá no YouTube, às vezes as pessoas acabam lá e é mais difícil de entrar, tal, e não entram, né? E aqui, como a pessoa nesse horário está dando uma passadinha, está ali dando uma olhadinha, a gente resolveu vir para cá para falar dessa crença limitante que todas as pessoas têm, é o que nos pega no dia a dia, é aquilo que realmente a gente acaba criando isso, quer dizer, criando não, a gente já nasce com algumas, né? E no decorrer da nossa vida a gente vai adquirindo muitas outras crenças e a gente vem com esse intuito, então, de falar um pouquinho sobre crenças, de esclarecer alguns tipos de crenças, como a gente adquire essas crenças, ou como a gente consegue também trocar uma crença limitante por uma crença fortalecedora. Então, o nosso objetivo aqui é realmente contribuir para que vocês tenham esse conhecimento, né, para que vocês participem com a gente. E quem tiver aqui e puder mandar aí para mais 2, 3 amigos, chama eles para vir para a nossa live conversar. É um bate-papo descontraído, a gente fala de uma maneira simples, não trazemos nada que seja assim, uma coisa científica, tal, a gente fala de uma maneira simples, mas que realmente possa
atender o intuito da pessoa entender, eu tenho isso realmente é algo que me atrapalha no meu dia a dia. Então, vamos começar, né, Marta? Bora lá. Muito bem. Quem está aí puder indicar, mandar esse aviãozinho para outras pessoas para participar aqui, se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, quiser apertar o dedo ali no coraçãozinho para o Instagram entregar para mais pessoas, estamos por aqui. Crenças limitantes. Você sabe identificar a sua crença limitante? Existe nada mais complicado do que identificar uma crença limitante. É ou não é? Sim, muito complicado, porque muitas vezes a gente tem a crença, mas a gente nem imagina que isso seja uma crença. Para nós é algo tão comum, é tão normal do nosso dia a dia, que nós não temos isso como uma crença, né? A gente acha que aquilo é algo normal do nosso dia a dia, só que é uma crença que está nos impedindo de realmente ser aquilo que nascemos para ser, né? Então é algo assim que a gente precisa trabalhar. Tem algumas crenças que para a gente crescer, para a gente prosperar, a gente precisa aprender a substituí-las por crenças fortalecedoras, ou a gente precisa entender que certas crenças nós nascemos com elas, a gente já vem do berço, são crenças que a gente nasce já com aquilo, porque os nossos pais têm aquela crença, os nossos avós tiveram as mesmas crenças, e nós continuamos também, né? Vamos nascer com aquela crença. Depois tem aquelas crenças que nós adquirimos na nossa adolescência, através dos nossos professores, através de pessoas que nós admiramos, através das informações que a gente tem na nossa juventude, a gente vai adquirindo outras crenças e vamos acumulando com aquelas da nossa infância. Mais tarde, quando a gente se torna pessoas adultas, nós criamos outros tipos de crenças que também vão sendo acrescentadas na nossa lista de crenças. E assim a gente daí se torna aquelas pessoas cheias de crenças, e daí a gente diz, mas por que eu não consigo prosperar? Por que nada dá certo na minha vida? Tudo as coisas que a gente vem através da crença que está lá no nosso subconsciente e não deixa com que a gente realmente desenvolva aquilo que a gente precisa desenvolver, né? Então, o nosso intuito hoje é falar exatamente sobre isso. E a gente tem que lembrar também que às vezes as pessoas falam, mas eu não sei qual é a crença, mas isso não vai dar certo, né? A crença de que a pessoa não vai acontecer isso. Falei que isso não vai dar. E daí, estudando um pouco, a gente percebe o seguinte, eu sempre falo essa frase, hay que tener fé. É preciso ter crença, é preciso acreditar, né, fielmente de que aquilo realmente é bom, vai dar certo. Tem que dar certo. Então, você tem que colocar um pouco de energia positiva e de energia de fé, de crença, e fazer uma crença fortalecedora. Fazer uma crença que seja muito boa. Porque se você fica só no, isso é sujo, isso não pode, isso não vai dar certo. Todo mundo que é assim, é desse jeito. Fica muito acomodado e sem desculpa, como uma desculpa, né? Fica uma coisa que justifica a não ação, justifica não ir para frente. Você tem que enfrentar aquilo, e é muito difícil identificar uma crença limitante. Né? Eu falei aqui, então, crenças que levam a gente para frente, mas é muito difícil identificar uma crença limitante. Né? E para a gente poder transformar, né, Marta, a crença limitante numa crença fortalecedora, a gente precisa, o nosso primeiro passo
é realmente entender qual é a nossa crença. Então, quando a gente entende, quando a gente consegue descobrir, né, identificar, o melhor, né, assim, quando a gente identifica em nós que nós temos uma crença, já é meio caminho andado. Só que isso é muito difícil porque geralmente as pessoas não admitem, né? Mas a gente tem essa crença. Então, quando a gente conseguiu identificar isso, quando isso está claro para nós, que nós temos isso como uma crença, né? Como, por exemplo, eu não consigo emagrecer, por exemplo, né? Vamos colocar uma crença dessa, eu não consigo emagrecer. Então, quando você identificou que você tem essa crença de que eu não consigo emagrecer, qual é o caminho para transformar ela numa fortalecedora, né? Você vai ter que colocar, não, até hoje eu não consegui emagrecer, mas a partir de hoje eu posso emagrecer, né? E você vai começar a substituir isso. E qual o terceiro passo? Você vai ter que criar isso como um hábito na tua vida. Então, cada vez que você tiver uma crença enfraquecedora, né? Uma crença que é limitante, uma crença que está te impedindo de ser quem você nasceu para ser, você vai substituir ela por algo positivo, por uma crença fortalecedora, seja qual for, ou no ramo de emagrecimento, ou no ramo de prosperidade, ou para a tua saúde, ou qualquer coisa. Você vai criar uma crença positiva. E a partir do momento que você criou essa crença positiva, você tem que ter isso como hábito. Então, por exemplo, se eu estou doente, digamos lá, uma pessoa tem câncer. Então, né, ela tem a crença de que toda a minha família teve problemas com câncer, então isso é hereditário, eu também vou ter câncer, né? Daí, se você substituir isso daí por uma crença positiva, colocando, não, isso é uma célula que todos têm, segundo o que a gente estuda sobre isso, é que todos têm, mas alguns desenvolvem, outros não. Então, eu posso ter a crença que toda a minha família desenvolveu o câncer, mas eu vou reforçar isso dizendo, não, eu tenho muita saúde, eu não vou desenvolver o câncer, né? Ou eu vou me curar do câncer, caso já, né, eu vou me curar, eu vou conseguir me curar, e vou tomar isso como verdade, eu vou deixar aquela crença de que eu não posso me curar de câncer porque toda a minha família teve, eu não posso acreditar que eu vou passar por isso e vou me salvar porque toda a minha família acabou falecendo, porque teve esse procedimento e não conseguiu passar. Então, tudo vai daquilo como você vai utilizar a crença fortalecedora em cima da tua crença limitada, né? Aquela crença que você está ali com ela, que você já nasceu com ela, ou que você criou no decorrer da tua vida. Então, quando você consegue substituir ela por uma crença melhor, uma crença saudável, uma crença positiva, você simplesmente vai criando hábitos na tua vida. Então, automaticamente, quando você pensar em algo negativo, já vem aquele pensamento positivo. Não, mas eu posso fazer isso, eu consigo ter fé que eu vou me curar, eu consigo enfrentar essa doença e sobreviver. Então, quer dizer, tudo é questão da tua mente. E isso, as crenças, elas ficam na nossa mente, elas estão ali e elas estão enraizadas. Então, se a gente não trocar a raiz, não tem como a gente mudar. Porque é como uma árvore, né? Se eu tenho uma árvore, mas a árvore, ela tá lá com seus frutos, tal, né? Agora, se eu não tiver ali na raiz, se eu tenho um pé de limão e querer que dê laranja, eu não vou conseguir, né? Porque a raiz é de um limoeiro, não é de uma laranjeira. Então, como que eu vou colher laranja se eu tenho um pé de limão? Então, a mesma coisa é a crença. Se eu estou enraizada numa crença negativa, eu tenho que substituir a raiz por uma crença positiva para que eu consiga evoluir. Então, esse é o nosso objetivo de estar esclarecendo alguns itens da crença limitante. É muito difícil, né, quando você pergunta para a pessoa e fala assim, qual é, você tem crença limitante, qual é a sua crença limitante? Ela não sabe, de cara ela não sabe. Ela precisa parar para pensar, ela vai desconversar, porque a crença, normalmente, ela faz parte do cotidiano da pessoa.
Então, a pessoa não parou para pensar naquela situação se aquilo é um limitador ou não do seu dia a dia. E tem algumas coisas que eu tenho uma expressão que eu acho muito feia, mas que eu sempre disse, que é assim, tem gente que nasceu com o rabo virado para a lua, tem gente que não, né? Isso quer dizer o quê? Eu tenho uma crença limitante de que eu não tenho sorte, porque eu não nasci num dia de lua cheia, de lua nova, ou sei lá, que é uma lua boa para se nascer. Enfim, então eu não mereço, eu não sou merecedora de ter sorte. Como é que eu faço para reforçar isso, para quebrar isso e fazer isso virar uma crença fortalecedora? Uma das questões, que é uma coisa que a Mara colocou, é identificar. Você identificou, uma estratégia muito boa é colocar isso para o externo. Então, dizer, quando você internaliza que aquela pessoa não tem sorte, não sou eu. Você está dizendo para o seu cérebro que é uma outra pessoa que não tem sorte, não é você. Então, começa a haver algumas sinapses em você, de que você exterioriza aquela crença, ela não fica mais interna em você. Isso é um perigo quando você passa a ter crenças de identificação, né? Que são aquelas crenças assim, sei lá, alemão é bebedor de cerveja. Não é todo alemão que é bebedor de cerveja, né? Em inglês só bebe cerveja quente. Não é verdade. Sei lá, alguém, né, determinado tipo de pessoa é sempre mal-humorado, né? Advogado é sempre prolixo. Eu falo isso porque o meu marido é advogado. Então, o advogado é sempre prolixo. Sempre quer explicar nos mínimos detalhes. Isso são crenças, né? Não é verdade, é uma generalização. E quando você começa a identificar, não, mas tal pessoa não é assim. Nossa, aí ela é advogada. Nossa, aí ele é inglês e gosta de beber água. Quer dizer, mudar, tentar perceber que é uma generalização, que não é todo mundo que é daquele jeito, dentro daquela caixinha, dentro daquele caminho, dentro daquele jeitinho. Cada um tem uma história, cada um tem uma percepção da realidade de acordo com o meio da onde você vem, que você vive, da sua criação, do seu contexto. Olhar cada pessoa como um ser único e que essa pessoa se olhar e se enxergar como única e com as suas limitações, sim, que podem ser trabalhadas, sim, né? Exatamente. É claro que é difícil, né, quando você tem a crença ali, você mudar. Mas o primeiro passo, né, o que é necessário, é você acreditar em você. Que a partir do momento que você acredita no teu potencial... Ter a crença em você mesmo, né? Exatamente. Ter a crença em você mesmo. Exatamente. Então, quando eu posso acreditar em mim, eu sei que eu tenho força para mudar aquilo que não é bom para mim. Porque nem toda crença negativa para mim é a mesma para outra pessoa. Às vezes eu tenho uma crença negativa de que, sei lá, de repente meu pai bebia tal, meu pai não era um bom esposo, eu tenho aquela crença negativa de que homens não prestam, homens vão sempre maltratar a mulher tal, e eu tenho essa crença comigo, então eu não quero ficar sozinha por causa disso. Só que essa crença é uma crença minha. Agora, uma outra pessoa que já teve um pai amoroso, um pai dedicado, um pai que realmente participava da família, qual é a crença dela? Que o homem é maravilhoso, que ela vai querer casar, que ela vai querer ter um marido legal, que ela vai querer ter alguém igual ao pai dela. Então, são crenças que a gente cria conforme a gente vive. Então, se a gente vive de uma maneira, a gente tem determinadas crenças. Se a gente vive de outra maneira, as crenças mudam. Então, nem toda crença que para mim é negativa para você também. Mas
pode ser que você tenha crenças que prejudicam o seu bem-estar, a sua vida, e para mim essa crença não significa nada. Então, tipo, tem gente que tem aquela crença de, eu não consigo levantar cedo, para mim é tão difícil levantar cedo. É uma crença que você coloca aquilo na tua cabeça. Porque se for para fazer alguma coisa, digamos assim, você vai viajar, você vai fazer uma coisa divertida, legal, vai te incomodar você acordar às 5 horas da manhã? Claro que não. Agora, se você tem que levantar às 5 horas da manhã para ir trabalhar, para ir fazer uma coisa que você não gosta, aí já teu cérebro já começa, mas está tão gostoso ficar dormindo, eu não consigo acordar, né? E é assim que funciona. Eu era durante muito tempo, e de vez em quando ainda vou. Faz tempo que não me chamam, mas de vez em quando eu ainda vou. Ser fiscal de vestibular, fiscal de concurso, fiscal de vestibular. E daí o fiscal tem aquela coisa na hora do que dá o concurso, né, o vestibular, tem aquela coisa na hora que dá, que fecha a porta e não pode mais entrar. E daí o aluno que chega atrasado, aquele que está do outro lado, né, o concursando, ele chega, não, mas deixa eu entrar, porque eu não consegui, porque eu peguei o ônibus, que eu perdi não sei o quê, porque sempre tem uma boa desculpa, né? E o meu coordenador, o Diniz, que é uma pessoa muito querida, ele dizia assim, para perder a hora para ir para balada, ninguém perde, né? Mas é bem isso mesmo, é que são coisas assim que a gente, né, acaba criando, são aquelas crenças que a gente adquire. Né? As nossas prioridades. Agora, eu queria comentar o seguinte, existem crenças que são, eu acredito, eu tenho crença, eu tenho fé, eu acredito nisso, que ela vem de um inconsciente coletivo, quer dizer, ela vem de antepassados, ela vem de lugares, de vidas passadas, ou de ambientes passados que a gente nem sabe como elas começaram. E às vezes a gente nem sabe que a gente tem e não sabe identificar. No trabalho da terapia holística, eu entendi e aprendi que existem algumas formas da gente limpar essas crenças e melhorar essa nossa visão de mundo, trabalhando com a radiestesia. Então, eu estou aqui fazendo a minha propaganda, se alguém tiver interessado, numa mesa radiônica de vidas passadas, a gente consegue identificar se o que está bloqueando a sua vida é uma crença limitante e fazer uma mesa de limpeza de vidas passadas. Então, se alguém tiver interessado, pode entrar em contato, mandar uma mensagem, porque a Mara também acho que constata isso no dia a dia. Sim. A pessoa percebe que ela tem um bloqueio, mas ela não consegue identificar de onde vem esse bloqueio, né? Ou muitas vezes também esse bloqueio é tão forte nela que ela não admite que isso seja uma crença. Então ela não quer trabalhar isso, ela não quer trabalhar essa crença, né? Então ela fica, quando você fala, mas isso pode ser uma crença, que tal a gente trabalhar isso ou limpar isso? Aí a pessoa às vezes, não, mas isso não é assim, eu não sinto isso como sendo uma crença. Só que, na verdade, a gente acaba se sabotando com essa crença. A gente se sabota, né? É aquela crença de, eu não posso fazer hoje, vou deixar isso para amanhã, eu estou procrastinando. Por quê? Porque eu tenho a crença de que, se eu não fizer, alguém vai fazer por mim. Só que não vai. Então, você acaba se sabotando, né? Procrastina aquilo que você deve fazer e acaba não resolvendo o seu problema. Então, tem algumas pessoas que chegam até você que vêm com dificuldades em algumas áreas da vida, ou relacionamento, ou financeiro, ou saúde, né? Só que quando você começa a conversar com a pessoa, você sente que a pessoa é uma pessoa cheia de crença, sabe? Eu tô com esse problema, mas minha mãe já teve esse problema, minha irmã teve esse problema, minha tia tá com esse problema, quer dizer,
Daí você começa a perceber que aquilo já vem de outras gerações, né? E ela tem aquilo como verdade, porque a crença que a gente, toda a crença a gente formaliza ela, a gente começa a acreditar como crença a partir do momento que nós tomamos como verdade. Então, se eu digo, eu sou uma pessoa que tem um monte de crenças, né? Eu já acredito nisso. Então, automaticamente, eu vou tomar como verdade muitas outras coisas. Por exemplo, se tem uma pessoa que eu admiro e essa pessoa tem uma crença de dizer assim, ai, eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Quer dizer, automaticamente eu admiro essa pessoa, eu acho essa pessoa sensacional. Então, se ela, que é uma pessoa assim, está falando isso, lá no meu íntimo eu vou colocar, poxa, se ele está falando isso, então é porque é verdade. Então, eu nasci pobre, eu vou ter que morrer pobre. Eu não vou poder, por mais que eu trabalhe, por mais que eu desenvolva, por mais que eu queira, eu vou sempre estar pobre, porque eu não vou dar a oportunidade do universo me mandar mais do que eu quero, porque eu vou estar sempre no negativo. Então, isso é uma crença que a gente fortalece, né? Aquelas coisas que você traz para a tua vida, né? E quando você traz isso para a vida, fica difícil você conseguir mudar ela. E a forma de você mudar é você transferindo ela para uma crença fortalecedora e criando um hábito. Então, essa é a maneira da gente se policiar. Não é fácil, é difícil, porque às vezes você, por mais que você se policie nenhuma, você muda uma, mas às vezes acaba achando outra, né? E assim você vai. Então, cada vez que você entender que algo está te prejudicando, faça a pergunta: isso está me prejudicando por quê? Isso é uma crença negativa que eu tenho ou isso realmente está me prejudicando porque é algo não muito bom para a minha vida? Então, para você saber se é uma crença ou não, você sempre tem que fazer aquela pergunta: eu acredito nisso? Mas por que que eu acredito nisso, né? Então, sempre tem que ter um porquê. Se eu acredito, por que que eu acredito nisso? Ah, eu acredito nisso porque a Marta me falou. Quer dizer, é a verdade dela, mas é a minha? Então eu tenho que me questionar para mim poder resolver essa questão em mim, né? E quando eu resolvo isso, começo a evoluir, eu começo a ter uma vida mais leve, eu começo a sentir as coisas realmente andarem, eu começo a ter deixar a procrastinação de lado, eu começo a ter mais incentivo em fazer as coisas, eu começo a evoluir, eu começo a ter mais o meu lado financeiro começa a melhorar, os meus relacionamentos começam a melhorar. Então, tudo vem do que você pensa, porque como que inicia a crença? No nosso pensamento. Então, quando a gente pensa em algo, daí se você não questiona, se você não faz, você toma aquilo como verdade. Se tomou como verdade, você não tem o que você reclamar, né? Porque você está agindo conforme a tua verdade. Só que isso acaba te prejudicando. Isso tudo faz parte de um processo de autoconhecimento. Sim. O autoconhecimento é o mais importante disso tudo. E o autoconhecimento não é só, eu sei que eu não gosto disso, eu me conheço. Não é só isso. O autoconhecimento, ele vai desde aquilo que você não gosta ou gosta, até aquilo que te faz bem, não te faz ações, como o seu corpo. Exatamente. Então, se a gente for ver, é bem isso que a Marta falou mesmo, né? Então, quando a gente se conhece, a gente tem mais chance de fazer as perguntas certas. Isso é para mim? Ou isso, por que que eu estou agindo dessa maneira, né? Então, é bem como a Marta falou, o autoconhecimento nos traz a sabedoria de como agir no momento que a crença limitante chega até nós ou no momento que ela está nos prejudicando. E, às vezes, a pessoa tem que, nesse processo de autoconhecimento, entender qual é o seu limite como pessoa de mudança. É uma coisa que está te prejudicando
mas é uma coisa que você tem nesse momento agora condições emocionais para mudar, para alterar ou não. Porque ninguém aqui está querendo que ninguém mude da água para o vinho. A gente só está querendo dizer e esclarecer que quando uma coisa dói, não é normal. Normal o ser humano é estar bem. Então, procurar situações e momentos aonde você possa tomar isso para o melhor. Dando um exemplo, né? Eu tenho medo, eu não tenho, é um exemplo, tá? Mas eu tenho medo de elevador. Aquilo, para mim, elevador cai. Sempre caiu. Então, o elevador para. Eu entro no elevador, o elevador vai parar. Então, eu ando de escada. Eu faço disso uma sofrência ou eu faço disso uma prática de exercício físico? Ele pode ser uma crença limitante, dizendo de que todos os elevadores da vida caem, e ele pode ser uma crença fortalecedora, dizendo, eu não ando de elevador porque eu gosto de fazer exercício, eu gosto de subir e descer escada. Eu não vou enfrentar essa dor. Eu não vou enfrentar esse momento de medo. Eu ainda não estou pronta para enfrentar isso. Todo mundo quer que eu resolva esse assunto, todo mundo fala na minha cabeça, não, mas tem que acabar com esse medo, não, mas não sei o quê. Não, não é essa a solução. Quando as pessoas disserem isso para você, ó, você tem que acabar com esse medo, responda, eu não estou pronta ainda para isso. Exatamente, a pessoa tem que estar preparada, porque na crença limitante, você tem que estar preparado, você tem que acreditar primeiramente em você. Então, a partir do momento que você se preparou, que você acredita, fica mais fácil você substituir a tua crença limitante pela crença fortalecedora. Então, não adianta outra pessoa chegar e dizer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, você orienta. Olhe, isso pode ser uma crença limitante. É como na terapia, né? Quando a gente atende as pessoas, a gente jamais vai dizer você tem que fazer isso ou você tem que fazer aquilo. Não, a gente orienta, né? Quando a gente vê que a pessoa está com crenças limitantes e que está tomando aquilo como verdade, a gente orienta, olha, pode ser que você esteja com crença limitante, o que você acha da gente substituir essa crença de eu não posso, eu não consigo, pela crença eu posso, eu consigo, né? Então, você está simplesmente trocando a maneira de ver. Então, agora, a aceitação depende de cada pessoa, né? A gente não tem como entrar lá no cérebro da pessoa, lá no subconsciente e colocar aquela flechinha, não, ó, virou a chave e mudou. Não, a gente dá as orientações e aí é a pessoa que tem que criar a possibilidade de ajuste e trocar a crença. Então, é aquela pergunta, isso é bom para mim? Né? Por que essa crença está aqui? Isso é uma crença que está me prejudicando ou essa crença não interfere na minha vida? Quando você faz essa pergunta, você já consegue dominar, você já consegue acreditar naquilo que realmente você tem que acreditar ou naquilo que você precisa fazer para que você consiga seguir em frente e evoluir. E existem formas também da gente ir caminhando com a pessoa para ela começar a perceber que aquilo talvez possa ser diferente, né? Pode ser que em algum momento eu proporcione um espaço, proporcione uma reflexão para que essa pessoa tenha um insight de que aquilo ela tem condição de mudar, sim. Ela tem condição de melhorar aquela dor, sim. Eu não tenho como, no meu método chama método acolhimento, né? Então, eu só tenho que acolher a dor do outro e levar o outro neste acolhimento a ter um pouco mais de alívio, um pouco mais de tranquilidade. Quando a pessoa baixa a frequência ou aumenta a frequência
porque a dor é uma frequência baixa, né? Então, quando ela aumenta a frequência e entra num nível de tranquilidade, de confiança, de segurança, ela consegue ver melhor o que está acontecendo. Se você atuar muito impositivamente no momento do, vamos dizer assim, surto, né? A pessoa, como a Mara disse, né? A pessoa teve um pai que bebe. Não adianta você falar para ela na hora que a pessoa está bebendo, falar, olha, isso não vai acontecer, isso não acontece com todo mundo, tal. Ela não está numa frequência em que ela consegue ouvir isso e trabalhar isso internamente. Por isso que a gente tem nas terapias holísticas os nossos momentos são, vamos dizer assim, reservados, né? Você não pode ter distrações nesses momentos de atendimento, para você conseguir entrar num estado de relaxamento para poder se ajudar. Né? Exatamente. Então, resumindo, né, a nossa live de hoje, então, o primeiro ato é você realmente encontrar qual é a tua crença, você conseguir identificar se você tem a crença e qual é essa crença, fazer a pergunta, o que que essa crença está prejudicando ou o que que essa crença está ajudando, né? Você vai identificar isso e vai substituir por uma crença positiva, né? Aquela crença eu não posso, você vai transferir ela para eu posso, eu consigo. E além disso, você vai criar um hábito de sempre quando vir algo negativo na sua vida, sempre que você tiver algo negativo, a primeira coisa que você faz é perguntar até que ponto isso está te prejudicando. Isso me prejudica ou prejudica outras pessoas? Então, porque sempre a crença ou ela vai prejudicar você como pessoa ou ela vai prejudicar alguém do teu lado, né? Mas normalmente é por você. Então, hoje seria isso, né? A gente, não sei mais se tem mais alguma coisa aí, Marta? Eu queria comentar o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado com, se alguém está ouvindo aqui, de repente, alguém que também trabalha Tá com travando um terapia. pouquinho teu vídeo, Marta. Quem trabalha com terapia holística, então tem que tomar muito cuidado quando você trabalhar em você a crença para você não ir com um viés de observação. Porque muitas vezes você travou, não, continua. Agora voltou. Ele tá dando Tá? uma travada. O que eu estava dizendo é que as pessoas que trabalham com pessoas, elas Tá têm que tomar travado, Marta. cuidado. Quanta Marta? Você voltou? Voltou, mas tá travando, Marta. Tá. Eu só vou completar o meu raciocínio para ficar gravado aqui o raciocínio. Muitas vezes a gente tem uma crença. Então a gente pega uma pessoa para um atendimento, a pessoa começa a relatar um caso e você tem uma crença, com certeza o pai dela é alcoólatra. Com certeza na família dela todo mundo já não trabalha. Então, você tem uma crença. Você tem que se despir das suas crenças quando você trabalha com pessoas para poder entender o outro com um olhar isento e um olhar sem viés, sem, não, é porque, né, eu trabalho num escritório, aquela menina se veste daquele jeito, provavelmente ela tem 500 namorados. Então, é uma crença sua que você está impondo para o outro e impedindo que você seja amiga do outro. Nós que temos que interagir, temos que tomar muito cuidado com as nossas crenças para lidar com, enfim,
e ter relacionamento com as outras pessoas. Era isso só para completar Exatamente. o nosso. Exatamente. E, eu acho que é o seguinte, terminando essa live, eu baixo a live e mando para a Mara, e a Mara coloca no Instagram dela, e eu coloco no YouTube, e lá no meu canal do YouTube, Marta Cunha Thay, e o seu, Mara, qualquer, fala aí pro pessoal, os seus Mara contatos aí. Cachoeira, tá como Mara Cachoeira também no YouTube, tá? Então eu coloco assim que você me mandar, eu já baixo e já coloco lá também, tá? E a gente, terça-feira que vem, a gente convida vocês para estarem aqui conosco às 18h30. A gente vai continuar falando de crenças limitantes, né? Vamos falar mais algumas particularidades, né, desse contexto. Vamos conversar mais um pouquinho. E se vocês tiverem algum assunto interessante, alguma coisa, quiserem comentar ou quiserem entrar com a gente aqui na live também, é só nos avisar, é só nos chamar. Se ficou alguma dúvida de alguma coisa que a gente falou, pode mandar no direct para a gente vai estar respondendo. Pode mandar suas dúvidas lá, pode comentar, né? Se alguém quiser comentar, colocar algum comentário também, fica bem à vontade. E a gente sempre faz esse papo descontraído, então a gente não faz uma coisa longa, é algo assim rapidinho, mas a gente dá o nosso recado e espero que isso ajude as pessoas a esclarecer alguns itens, né? Que muitas pessoas, às vezes, nesse caso de crenças, muitas pessoas têm a crença e não sabe ou não admite, ou às vezes não consegue identificar isso como crença, né? Então a gente está aberto aqui para conversar. Se alguém quiser, pode mandar pergunta, pode falar, que a gente vai estar aqui para estar esclarecendo. Então, beijos para todos. Presença de todos e um beijo. Beijo. Beijo para todo mundo. Obrigada, Sandra. Um beijo. Um beijo.